Boa noite, queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita. É com muita alegria que nós estamos juntos na realização desse trabalho virtual dos sábados, do nosso grupo de leitura. E antes de nós pedirmos a nossa irmã para fazer a leitura, nós queremos pedir a todos que durante a prece façamos as nossas vibrações mais intensas para os nossos irmãos de Manaus, no Amazonas, Minas Gerais também, que está difícil, e Mato Grosso, logicamente por todo o planeta, mas em especial por essas 3 localidades brasileiras. Então vamos pedir a nossa querida Eurípides para fazer a prece de abertura do trabalho desta noite. Elevemos nossos pensamentos ao amorável Mestre Jesus, para que sejamos amparados pelos bons Espíritos nesse trabalho de estudo e aprendizado que agora se inicia. Nós lhe rogamos, Divino Mestre, nos ajudar a colocar em prática os ensinamentos a serem recebidos, que a cada dia sintamos fortalecidos na prática do amor ao próximo e do bem, fazendo assim a nossa transformação moral acontecer. Assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Eurípides pela prece e agora vamos pedir ao nosso irmão André para fazer a leitura do Evangelho para nós. Boa noite a todos, amigos e amigas do Centro Espírita Adelino de Carvalho, da nossa querida Uberaba. Hoje eu vou estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 13, Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus em seu desígnio vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra o que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido irmão André pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e agora pedimos a nossa irmã Silvana para fazer a leitura da questão do Livro dos Espíritos para nós. Boa noite a todos. Do livro 1, capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, Inteligência e Instinto. Pergunta número 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não, pois as plantas vivem e não pensam.
tem apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver... Um minutinho, perdi aqui. Sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Comentário agora. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover às suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos de matéria, sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E o terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Obrigada, fiquem todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Silvana pela leitura da questão e agora nós vamos pedir ao nosso amigo, o senhor Vicente, para iniciar os comentários da noite. Meus irmãos do Centro Adelino de Carvalho, que Deus os abençoe e ampara, que nos dê a proteção de cada um de nós participar desse estudo de sábado com muita alegria, com muita paz. Nós vamos tentar um comentário aqui na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na terra, o item número 13. É uma missão das mais agradáveis que tem, que todo mundo vem na terra com o desígnio de fazer o bem. E essa missão ensina somente fazer o bem. Ninguém tem o direito de orgulhar dela, de exibir, fazer com vaidade. Nada disso. Temos simplesmente a alegria de fazer com dever o bem, fazer o bem sem olhar a quem e fazer os esforços de nós cumprir com os nossos deveres, pois ninguém tem o direito de agir contra seu semelhante, pois isso é contrário à lei de Deus. O Evangelho faz uma comparação com as vontades, as leis de Deus. É como nós fosse trabalhar num jardineiro e ele desse a enxada para nós capinar. Nós não temos o direito de perguntar o que faz. A enxada indica que é cavar a terra. E se dela nós usasse para ferir o nosso patrão,
merecia o salário prometido? Nem pense nisso. Merecia ser expulso do jardim. E se nós fizéssemos o uso correto de tudo que nós temos, nós ficaria bem mais fácil para a espiritualidade ajudar a humanidade a avançar no caminho do bem, nos desígnios de Deus. Faça aos outros o que gosta que os outros façam a você. O grande filósofo que proferiu este ensinamento, Jesus sabia que estava dizendo: se desprezar, será desprezado, se criticar, será criticado, mas se distribuir bondade, compreensão e amor, receberá em troca amor, compreensão e bondade. Cada um recebe de acordo com o que dá. Faça aos outros o que quer que te faça você. Também nós olhando aqui umas trovinhas, estava com vontade de finalizar falando essas trovinhas. Tudo volta, diz o povo, dor, amor, lembrança, olvido. Tudo aparece de novo, menos o tempo perdido. A dor se te espera de esperança. A dor se tem esperança. Nunca se perde na estrada. A mágoa, mas lembra a sombra de noites enluarada. Ensino para qualquer de nossos irmãos terrenos. Muita vez quem mais nos quer é quem nos entende menos. Definir felicidade às vezes é ser mais triste. Quem é feliz de verdade nunca soube que ele existe. Toda pessoa carrega um sonho de amor e paz, saudade viva do céu, que só no céu satisfaz. Que Jesus abençoe agora e sempre, e nós terminamos por aí. Nós agradecemos o nosso querido amigo seu Vicente pelo comentário, pelas trovas. Tempo perdido é problema, né, seu Vicente? Já vimos aí o Paulinho falando do poeta, muito bem mesmo. E agora, para dar continuidade, nós vamos convidar o nosso amigo Paulo Márcio. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudo e de orações às noites de sábado. O que me coube essa semana é um pequeno comentário do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão do Homem Inteligente na Terra, e da questão 71 do Livro dos Espíritos. A inteligência e a matéria, como nós vimos na resposta da
pergunta 71, elas são independentes. Mas um corpo, ele pode viver sem a inteligência. O exemplo claro que nós temos disso são as nossas plantas. As nossas plantas são desprovidas de inteligência. Então, ela não pode fugir ao perigo, ela não pode se defender, ela não tem uma inteligência própria. E a inteligência, ela sem um corpo, ela também não é nada, ela necessita de um corpo para se manifestar. Porque o que é a inteligência? A inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. Então é algo que passa por uma evolução. Você pega aquilo que é desconhecido, você compreende e depois você ainda aprende. Então você vai evoluindo através da inteligência. E a inteligência é um assunto tão complexo que vários estudiosos discorreram sobre esse assunto. O que mais me afeiçoa é a teoria das inteligências múltiplas. Até porque as inteligências múltiplas, ela evidencia que existem várias formas de inteligência. Não é simplesmente aquele teste do QI, do quociente de inteligência, que você faz e mede, tem um número X, e a partir daquele número você é mais inteligente ou menos inteligente, comparando com um dado ou fazendo uma escala entre as pessoas. Através das inteligências múltiplas, nós sabemos que tem pessoas que às vezes não conseguem nem se alfabetizar e que têm uma inteligência tremenda. Ela tem uma inteligência abstrata, ou inteligência musical, ela tem uma inteligência para as artes, não necessariamente uma inteligência para a escrita, não necessariamente uma inteligência matemática. E isso vem salientar o que nós vimos no texto do Evangelho, que nós temos que utilizar a inteligência sem soberba, utilizar a inteligência sem fazer um palco dela, sem sobrepujar em cima do nosso semelhante. É tão diferente essa questão da inteligência, ela é tão perceptível de diversas formas, que eu vou fugir um pouquinho aqui da doutrina, indo para a filosofia, para pegar uma pequena frase do filósofo Sócrates. Ele tem uma pequena frase da obra dele que destaca, que ele ficou conhecido por essa pequena frase, que é: só sei que nada sei. O que isso evidencia? Evidencia que quanto mais a gente estuda, quanto mais a pessoa às vezes se julga inteligente para determinado assunto, quanto mais ela tem destaque para determinado assunto, ela verifica, ela descobre que menos ela sabe, ela descobre que mais ela tem que estudar, ela descobre que mais ela necessita dos outros para poder estar aprendendo, para poder estar caminhando. Eu entendo que a inteligência, cada um provido da sua inteligência, nós possamos ser como uma orquestra.
né, em que cada um, fazendo um paralelo da inteligência com o instrumento, em que cada um, tocando um instrumento, ou seja, cada um utilizando a sua inteligência, a gente possa produzir uma sinfonia que agrada a todos, né? Ou que a gente possa produzir algo para a sociedade que agrade a todos, que não prejudique ninguém, né? Algo que leve à evolução de todos nós, né? Que nós saibamos utilizar a nossa inteligência para o bem maior, para o bem de todos, né? Eu acredito que aí assim a gente consiga atingir um bem maior. E já encerrando, eu gostaria de deixar uma mensagenzinha do nosso mestre, Chico Xavier. Então, a mensagem dele no livro Taça de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, ele fala que educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus abençoe a todos e uma boa noite a todos. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Paulo Márcio pelo comentário, encerrando com essa belíssima citação de Emmanuel. E agora nós vamos prosseguir convidando a nossa irmã Volanda para fazer uma leitura do livro Rumo Certo para Nós. Boa noite, amigas e amigos. Vamos ler do livro Rumo Certo, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 9, intitulado O Próximo e Nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é o meu próximo? Perguntarás de certo, qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que, além do próximo mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo, no clima doméstico, o próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É quem te calunia, medindo-te a tolerância. Quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti à conta de adversário que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó,
Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi, para o bom samaritano, o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Nós agradecemos a leitura, nossa querida Volanda. Nós sabemos que todos estão lendo, mas nós vamos ler para registrar. O amor ao próximo é o que nos move, é o amor que pode mudar o mundo. O amor ao próximo não conhece fronteiras ideológicas ou religiosas. Foi a nossa Volanda que colocou. E agora, para comentar o texto, nós vamos convidar o nosso irmão Pedro. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos ajude a interpretação e principalmente a introspecção e introjetação dessa mensagem em nós mesmos, né? Porque das mensagens que nós temos visto até hoje, das mais importantes, o próximo e nós. Ler essa mensagem me fez lembrar de uma vivência do Chico, onde perguntaram a ele com o que Emmanuel era mais rigoroso com ele, né? Se era realmente a questão de sentar para escrever os livros e tudo mais, né? Ele disse que não, que o seu aspecto da sua vida, no qual Emmanuel mais o cobrava, era como ele tratava as pessoas. Então, o próximo e nós, né, que é a mensagem desse livro, tem tudo a ver com essa parte da nossa vida que muitas vezes, que na verdade é o que tem sido o nosso calcanhar de Aquiles nesse planeta, né? Nós temos conseguido inúmeras tecnologias novas, nós temos conseguido transformar materialmente e fisicamente esse planeta num lugar bem melhor do que no passado, mas a convivência melhorou, mas pouca coisa, né, em relação ao que era, mas já melhorou. E é o que muitas vezes nós temos dificuldade. E o que me chamou a atenção, logo de cara ao ler, é a primeira frase que diz: esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Joana de Ângeles chega a dizer que o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós o executamos de trás para frente. Então, primeiro nós amamos a nós, né? Depois nós amamos o próximo e por último nós amamos a Deus. Porque como se nós estivéssemos saindo de dentro de uma casca onde primeiramente só existe a gente, depois a gente começa a perceber aqueles que estão ao nosso redor e por último a gente percebe a grandiosidade não apenas da obra, mas de quem criou essa obra toda, que é Deus. Então, pensando nisso, a gente consegue entender que a gente vai do princípio do egoísmo para o princípio do altruísmo, né? E é muito interessante observar que essa passagem que é citada, ela diz respeito à parábola do samaritano, né? Onde, na verdade, Jesus é interrogado por um fariseu que lhe pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta, em resposta a essa pergunta, a parábola do samaritano, onde mostra uma pessoa, né, necessitada de ajuda, qualquer que seja essa pessoa. E quem o ajuda é justamente aquele que muitas vezes nós julgamos ser uma pessoa indigna, né, como eram os samaritanos vistos ali pelos judeus. Então, essa parábola, bem como essa mensagem, nos mostra que é preciso sair dos liames estreitos da nossa família, né, principalmente no sentido interno do nosso sentimento. Não observar as pessoas tanto quanto como uma ameaça ou como adversários, como ele coloca aqui na mensagem, mas como irmãos, né? Ao observar, por exemplo, o samaritano, um judeu, encará-lo como irmão. Ao encarar uma pessoa que votou diferente de mim, encará-lo como irmão.
Ao encarar uma pessoa que pensa diferente de mim, encará-lo como irmão. Ao encarar uma pessoa que me odeia, que me detesta, encará-lo como irmão. E Jesus vai ser bem claro nisso quando ele fala sobre essa justiça, porque se a nossa justiça, diz ele, não exceder em muito a justiça dos saduceus, dos escribas, nós não estaremos fazendo nada demais. Então, a justiça do cristão, ela é uma justiça ágape, vamos colocar dessa forma, né? É uma justiça que paira acima da justiça humana, que tem muito a ver com o equilíbrio, tem muito a ver com toma lá, dá cá, né? Reajuste, revide, não necessariamente vingança. Nossa justiça ainda está permeada desses conceitos, né? Mas a justiça do cristão é diferente. Ela dá mesmo não tendo nada em troca, né? Por quê? Porque a sublimidade é a doação plena, né, do próprio coração em prol do semelhante. E nós vemos que isso é muito difícil fazer. Nós treinamos ainda de forma bastante modesta esse sentimento de doação na terra. E por isso os Espíritos nos dizem, né, que o amor de pai e de mãe pelos filhos é o que mais se aproxima na terra, de forma geral, do amor de Deus. Porque ali nós temos uma criatura que muitas vezes, no caso dos filhos, né, que muitas vezes nos responde com ingratidão, e ainda assim, né, o pai, uma mãe, aquele que realmente, né, cuida, não necessariamente aquele que gera ou que seja geneticamente responsável pelo aquele ser, eles acabam perdoando, amando e exercendo uma faceta do amor ainda rara no nosso planeta, né? Então, para a gente chegar a essa presença divina, é preciso passar pelo próximo, como ele colocou aqui, é um degrau, né, de bendita aproximação. Então, quando a gente chega ao patamar de ser capaz de amar, veja bem, amar, não apenas respeitar quem me ofende, aí é como se eu tivesse sublimado esse ego, né? Como se eu tivesse sublimado essas energias e eu consigo amar qualquer pessoa. Porque se eu consigo amar quem me fere, né? Ou que fere os meus, que vai totalmente contra quem eu sou, então eu cheguei no último grau da evolução do amor em relação aos semelhantes, e aí meu coração está puro, e é justamente os puros de coração que Jesus diz que verão a Deus, né? Os puros de coração vão ver a Deus, essa presença divina, vão estar na sua presença. Então que Jesus nos ajude, que Ele nos ensine todos os dias, não desista de nós, para que aos poucos nós possamos ir corrigindo e prestando atenção o quão distante nós ainda estamos de tudo isso, mas o quanto a vida todos os dias, a todos os instantes, nos convida a isso, nos convida a nos enxergarmos como irmãos, como uma grande família humana, e não como rivais, não como adversários, não como ameaças à felicidade um do outro, pelo contrário, o próximo é o degrau para a nossa felicidade, como ele coloca aqui, porque é através do próximo que eu construo, né, que eu lapido esse diamante bruto que jaz dormente dentro de cada um de nós. Então que Ele nos ajude, nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso querido Pedro pelo comentário feito e queremos agora convidar o Paulinho e a Ivana, que vão fazer para nós uma narrativa. Então, nós vamos ouvi-los agora. Boa noite, prezados amigos. Para a nossa reunião de hoje, nós trouxemos do livro Pontos e Contos, do Espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o conto de número 38, intitulado Os Estranhos Credores. Poucas vezes
tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana que, desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério da iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente evolvida, resistia, heróica, ao peso da atmosfera baixa e espessa. Inúmeros criminosos impenitentes rendiam-se-lhe à palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova, condenando, mas como quem esclarece, amando, em nome de Deus. Certo dia, visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvia dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais me impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou-me um amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencera em si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. Alma divina, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra encantadora que a trouxera ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me, curioso e elevado. Outros companheiros imitaram-me o gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres, como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia das mínimas expressões. Emocionado em lhe observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê do seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação. No impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida, e não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. E sorridente, ante o interesse geral, prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Sorrimos de modo significativo, dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria, confesso que pertenci à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes somente para atacar o ciúme fulminante. Recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do movimento vicioso. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos através da vaidade.
Amigos desvelados seguiam-me carinhosos, de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando implacável, e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Despediam-se afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo assim relegada a mim mesma, entre problemas inquietantes e complicados. Por fim, o esposo amigo, sócio abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior, em virtude dos méritos adquiridos e dos espíritos amados que me foram pais e filhos em várias estações evolutivas. Não existia nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me, então, a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais, qual trapo inútil, embora consciente, vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da soledade quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou carinhosamente o romance que lhe dizia respeito. Estivera em minha posição degradante, mas superara os obstáculos, utilizando o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, no curso das quais fora invariavelmente derrotada, voltou à Terra, na qualidade de mãe de filhos monstruosos. E tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me, assim, a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias da angústia, candidatando-me à maternidade dolorosa na terra. Aceitei o alvitre jubilosa, que representavam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A prestimosa amiga conduziu-me às retaguardas das trevas e, horrorizada, percebi a existência de infortunados irmãos nossos, em estágios longos de loucura, cegueira e deformação. Agitavam-se em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me e, afinal, solicitei a concessão. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo-me a súplica. Aceitar-me-ia o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-iam à minha alma dentro de algum tempo nos círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor e a ansiedade, regressei ao renascimento terrestre. Vi-me desde cedo em condições dolorosas e precárias. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em formal desacordo com os meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominou meu coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas, e porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem
terrivelmente disforme, que logo me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas noutra vida, veio a desencarnar, legando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Tentei a conquista do trabalho digno, entretanto, o infortúnio dos filhos não me permitiu. Um era cego, outro leproso, e 2 aleijados. Muita vez a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos, e toda a gente me evitava a presença com manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo os enjeitasse. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. O ciúme aviltrava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas ao meu olhar. Todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vaguei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos, que se transformaram em sentenciados adultos cheios de necessidades. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovada, e com as bênçãos divinas pude entoar o meu cântico de vitória. Silenciou a nobre Diana sob a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava nova interpretação da luta terrestre. Ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem com vibrante expressão. Segundo verificam, sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista de minha rebeldia e viciação. E tão grande é a minha alegria, e tão bela a minha noção de vitória individual que, se rastejasse nas trevas por alguns milênios, a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Nós agradecemos aos queridos irmãos, Paulinho e Ivana, narrando esse conto, essa narrativa, porque isso foi um caso verdadeiro maravilhoso, E vamos encerrar pedindo a nossa Leiner para fazer a nossa prece de encerramento do nosso trabalho virtual desta noite. Boa noite, pessoal do Grupo Espírita de Adelina de Carvalho. Neste momento que estamos reunidos para agradecermos a Jesus, nosso Pai que é Deus, e a todos que colaboram conosco para que nós sejamos melhor. E é nessa hora que nós vamos agradecer por tudo que traz por nós, faz por nós.
para que podemos ser uma pessoa melhor. E orando, pedindo para sermos mais equilibrados, Jesus, para não cairmos em deslizes, principalmente nesse momento que estamos passando por esta crise tão sofredora, mas estamos passando porque merecemos. Então, que nos dê força, dê coragem para que nós possamos atravessar as dificuldades e melhorar os nossos sentimentos. Por isso nós te agradece aos nossos anjos guardiões, a espiritualidade que trabalha em nome do Senhor. E agradece ao nosso Pai também, que é Deus, por tudo que faz por nós. E sempre estamos esperando do Pai, porque o Pai nos conforta. Nós deixamos por encerrado o nosso movimento da noite de hoje do Centro Espírita Adelino de Carvalho. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Leiner pela prece emocionada e continuamos pedindo as vibrações para os nossos irmãos, que estão sofrendo muito mais do que nós. A Ivana perguntou assim: esperamos que vocês tenham gostado. Gostamos demais, foi maravilhoso, viu? E agradecemos a todos que fizeram preces, leituras, comentários, aqueles que ouviram apenas, que nós possamos estar juntos na próxima semana para continuarmos os estudos da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Fiquemos todos com Deus, que Ele nos abençoe e ampare sempre, e obrigada a todos.